Olá, estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje iremos estudar o capítulo 64 com o tema Semeadores. E quem vai fazer o nosso estudo de hoje é a nossa companheira Marina Ericena. Que Jesus esteja com você, lhe orientando. Marina. Olá a todos, que alegria estarmos aqui para continuar esse trabalho na leitura da obra Fonte Viva do Emmanuel, realizando as nossas reflexões, dialogando a respeito desse texto tão engrandecedor. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 64, que tem como título Semeadores. Ele se baseia numa passagem do Evangelho que está em Mateus. Eis que o semeador saiu a semear. E nos recorda um pouquinho sobre essa parábola do semeador, né? Que fala de um semeador que saiu a semear e o que aconteceu com as sementes que foram jogadas ao longo de diversos terrenos, de diversos solos, né? E a gente entende essa metáfora do solo como o espírito, né? Como a interiorização de cada um de nós, a nossa subjetividade, o nosso terreno íntimo. E o que acontece com as sementes que são colocadas, né, no nosso íntimo, que são oferecidas, ofertadas para nós. Então, na nossa reflexão, os entendimentos que nós fazemos a respeito dessa parábola, o semeador é Jesus, a semente é o Evangelho, é a Boa Nova, e o solo é o terreno humano, né? A interioridade de cada um de nós. E aí, quando esse semeador sai a semear, a primeira coisa que acontece nas primeiras sementes é que os pássaros vêm e comem. E aí nós estamos falando de sementes que não chegaram nem a ficar nesse solo por muito tempo. Ou seja, é aquela coisa daquela palavra, daquele ensinamento do Evangelho que vem, mas que logo é interceptada por alguém distorce, alguém diz, não é por aí não, vem por aqui, né? Já tira a pessoa daquele entendimento, já intercepta a pessoa de ter contato com aquela semente da Boa Nova. No segundo momento, essa semente ela cai nos pedregais. E aí o que acontece é que ela até germina rápido, porque nos pedregais o solo era raso. No entanto, não cria raiz profunda e como não tinha terra funda, essa planta ela logo morre. E aí a gente faz esse paralelo com essa coisa de não, da passagem do Evangelho, não entrar com profundidade nos nossos corações, né? Ficar ali só na superficialidade, não tocar profundamente. Então ela não cria raiz funda, ela logo morre, ela logo é esquecida, ela deixa de fazer sentido nos momentos mais oportunos, nos momentos mais em que há necessidade de realmente recorrermos, resgatarmos esses ensinamentos do nosso íntimo. Ela não está mais lá, ela já foi esquecida. E aí depois ela cai entre os espinhos. E os espinhos crescem, sufocam e matam essa planta que é da plantação da semente do Evangelho. E aí esse sufocar nós entendemos como as nossas características de inferioridade, né? Quando a gente tem vaidade, quando a gente é orgulhoso, quando a gente é rancoroso, a gente não permite que essa planta do Evangelho cresça forte, a gente sufoca ela com as nossas más inclinações, com as nossas más tendências. E por fim, ela cai em terra boa. E em terra boa ela frutifica, ela cresce e ela dá frutos em abundância e cada um a seu modo, né? Por isso que ele diz uns a 100, uns a 30 e isso representa que é subjetivo mesmo. Cada pessoa irá renovar, ofertar esses frutos dessa semente a seu modo. E aí
E vamos passar para essa leitura, porque o Emmanuel ele traz reflexões ainda mais profundas, né? Nós estamos habituados a fazer essa reflexão dessa introdução que eu fiz, né? É o que geralmente nós estamos habituados a compreender nas nossas leituras, mas o Emmanuel, como sempre, traz reflexões ainda mais grandiosas, ainda mais incríveis. E vamos acompanhar a compreensão e a interpretação do Emmanuel. Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Então, sempre, gente, o Evangelho, todas as pérolas do Evangelho, todas essas sementes da Boa Nova são profundas e são sublimes. O que faz com que essa passagem, esses ensinamentos não tenham tanta profundidade, somos nós. Porque nós é que somos rasos, nós é que temos espinhos, nós é que temos pedregulhos, nós é que não conseguimos fazer com que essa semente seja tão profunda, tão sublime, tão grandiosa como de fato ela é. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Olha só que legal, né? O semeador ele não pode terceirizar o serviço, ele não pode pedir para fulano semear, para Beltrano semear, não. O semeador precisa ele mesmo semear, ele não pode terceirizar. Ele precisa agir, ele precisa ele mesmo sair espalhando essas sementes, divulgando esse evangelho, falando, conversando, ensinando. Esse é o trabalho do verdadeiro semeador. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. E isso é interessante porque ele agora nos convida a olhar para o solo, que é o solo do Espírito. E que a semente, quando ela é colocada nesse solo, ela não vai ficar lá dentro aprisionada, ela precisa sair. E esse sair fica muito bem representado nessa metáfora da germinação, do crescimento da planta. E ela de fato, né, desculpem a redundância, ela sai para fora, né? Ela sai para fora e ela precisa alcançar outras pessoas, ela precisa alcançar outros terrenos, ela precisa alcançar outros seres, porque se a gente prestar atenção na metáfora da árvore, a árvore ela não dá frutos para si. Ela dá frutos para todos os outros seres da criação, outros humanos, outros animais, outros pássaros. E é assim, através dessa oferta desse fruto, que essa semente pode alcançar outros terrenos. Então é muito interessante que o Emmanuel diz aqui, né? A semente ela precisa sair do solo, ela precisa germinar, ela não pode ficar lá presa no solo. Ela não tem serventia nenhuma se ela ficar presa no solo. Então, se eu recebo um ensinamento do Evangelho e eu guardo só para mim, só no meu interior, não está tendo a utilidade em plenitude que esse ensinamento pode ter, que é quando eu converso, quando eu explico, quando eu exemplifico, quando as minhas ações elas exteriorizam o valor dessa semente, exteriorizam essa lição. Então é muito importante que essa semente saia, que ela germine e que ela se mostre como uma planta forte, vigorosa, a dar muitos frutos. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Ou seja, não adianta eu deixar isso preso na minha visão pessoal, não adianta eu deixar isso restrito à minha pessoalidade, eu preciso sair desse caráter de pessoalidade e alcançar um caráter muito maior. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas,
sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Ou seja, gente, a verdade, ela não é restrita a uma pessoa. A verdade, ela é universal. A verdade, ela não é do ponto de vista da Marina. A verdade é para todos, ela deve atender a todos, né? Deus não ama um dos seus filhos em detrimento dos demais. Deus ama a todos. Então a verdade e as leis de Deus devem e sim beneficiam a todos. Foi nesse roteiro que o Divino Semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão de auxílio entre os humildes, tratadores de animais, e continuando-a com os amigos de Nazaré e os doutores de Jerusalém, os fariseus palavrosos e os pecadores simples, os justos e os injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Ou seja, ninguém fica de fora. Todos serão contemplados com essa verdade maior que é a Boa Nova, que é esse consolo para os nossos corações. Segundo, observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com as sombras a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. E aqui, meus amigos, nos recordarmos que Jesus veio para a terra semear, Ele mesmo, Ele não terceirizou esse serviço, Ele poderia. Nós temos os precursores do Cristo, outros grandiosos espíritos missionários que vieram, mas nós devemos nos lembrar que o nosso semeador, que é Jesus, veio pessoalmente e Ele semeou essa boa semente para todos nós. E Ele não impediu que alguns tivessem acessos, não. Ele foi a todos, as minorias, aos fariseus, aos doutores da lei, às pessoas mais humildes, aos pecadores. Todas as pessoas ali puderam ter acesso àquela semeadura que o Cristo veio a ter conosco. Como nos diz Emmanuel, ele se ausentou-se das grandezas que se acolhe desse espírito que já era um espírito puro, já era grandioso, e ele se ausentou-se dessa grandeza para se fazer terreno, para se fazer humano junto conosco e nos auxiliar na compreensão dessa semente, na compreensão desse evangelho. E aí vem um convite. Afastamo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Então é feito o convite do Emmanuel para cada um de nós, para que nós deixemos de ser apenas solos e que nós passemos a ser semeadores. Já é o momento, meus amigos. Já é o momento em que essa semente já frutificou nos nossos corações, essa semente já conseguiu crescer e já conseguiu mostrar o imenso benefício que ela tem nas nossas vidas, dos exemplos, das vivências, da conduta moral que podemos ter nas nossas famílias, nas nossas casas, no nosso trabalho. No entanto, agora nós estamos convidados a semear, não só a dar frutos, mas a semear, a dialogar, a dar exemplos e explicar e conversar e podermos disseminar essas passagens, essas pérolas que tanto nos consolam, que tanto nos engrandecem a alma e que pode também consolar tantos outros e reconfortar e fazer com que essas pessoas cresçam, amadureçam e sintam verdadeiramente a felicidade que é viver os ensinamentos de Jesus. Então, que o nosso Mestre nos abençoe, nos auxilie sempre a buscarmos a vivência dessas sementes e a buscarmos a semeá-las todos os dias. O Grupo Divulgar agradece a Marina pelos esclarecimentos oportunos. E amanhã teremos no nosso programa
o nosso companheiro Alcides Júnior, trazendo os esclarecimentos e fazendo o estudo do capítulo 65, Não Te Enganes. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça a nossa programação. Que a paz do Cristo permaneça com todos.